A mentoria Ninho das Águias é um projeto para abençoar a tua vida. E é Ninho das Águias porque eu sou um treinador de líderes. Deus me levantou para treinar líderes. Líderes são águias. As águias são figuras, são símbolos de líderes, de liderança. Então, se você é um líder, se você é uma águia, cola comigo, fica junto nessa mentoria, seja muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos falar hoje, como eu já disse aqui, já tem aí na descrição desta live, nós vamos falar hoje sobre os 4 estágios do sangue de Jesus. Os 4 estágios do sangue de Jesus. Vamos falar sobre esse momento. O que são estágios? Estágio é fase, é etapa, é período, é tempo, é ciclo. Então nós vamos falar sobre isso. Em 4 momentos da sua vida, durante a sua prisão, Jesus derramou o seu sangue em 4 lugares distintos. Tem gente que fala que é mais, se a gente for pegar ponto por ponto, mas eu quero falar especificamente de 4 lugares, porque eles são proféticos. Quero falar desses 4 ambientes, desses 4 estágios, porque eles são proféticos para mim e para você. São códigos espirituais que nós precisamos aprender. Aí você pode dizer, mas o que isso tem a ver com mentoria? Tudo é mentoria. Conselho, orientação, direção, é mentoria. E mentoria é te ensinar o caminho certo, te ensinar coisas que são importantíssimas, que certamente vão direcionar sua vida, vão te guiar pela rota certa, ok? Então, durante a sua prisão, Jesus passou por 4 etapas onde ele derramou o seu sangue, e essas etapas elas simbolizam algo muito importante para a nossa vida. Como eu já disse, estágios são etapas, são momentos, são fases, são períodos, são tempos, são ciclos que vivenciamos. E quando se refere ao sangue de Jesus, tem uma importância muito grande. Por quê? Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo é o que nos purifica de todo o pecado. Não é isso? O sangue de Jesus é a moeda, é o preço do resgate pelas nossas vidas, pelas nossas almas, que paga as nossas dívidas, as nossas culpas e nos garante o direito da liberdade, da libertação e da salvação. Temos o direito à vida eterna. Então, o sangue de Jesus, ele tem um valor. E o valor do sangue de Jesus é um valor de mercado, que paga o preço de mercado. Estou falando metaforicamente, mercado espiritual. Pagou o preço pelo nosso pecado, pela nossa redenção, do cativeiro das trevas, nos trouxe para a liberdade. Então, o sangue de Jesus é um valor altíssimo. Ele tem preço de moeda, de pagamento de resgate. Esse é o sentido do sangue de Jesus. Porque às vezes a gente usa a expressão pelo sangue de Jesus, só o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus isso e aquilo outro. Não é assim? Mas às vezes a gente não sabe o valor, porquê do sangue. Então só existe um motivo, uma razão. O sangue é valor de pagamento de dívida, pagamento de resgate, de redenção. Porque nós tínhamos uma dívida eterna com o pecado, impagável. Então foi através do sangue de Jesus que nós tivemos a oportunidade de sermos redimidos. Esse sangue nos deu garantia de pagamento de toda a dívida que nós tínhamos. Está lá em Colossenses capítulo 1. Então vamos encontrar isso. Mas vamos voltar aqui para a direção do que temos hoje. As lições que temos agora.
as fases, as etapas do sangue. Jesus derramou em alguns lugares o seu sangue, obviamente, durante o período da tortura que ele passou, né, da sua via sacra. Por onde ele passou, ele deve ter derramado sangue durante a via sacra. Mas eu estou trazendo aqui para você 4 lugares que é considerado 4 fases, quase 4 etapas, 4 estágios, que são proféticos para nós, que têm um significado redentivo, de redenção, de resgate, de pagamento de dívida. Então, quando Jesus derramou o seu sangue, tinha um significado. E todos esses momentos eram proféticos. E por isso são necessários termos conhecimento, porque eles cumprem profecia, eles cumprem propósito, eles têm significado espiritual e têm significado eterno para nós. Então, todos os 4 momentos que eu vou falar aqui são redentivos. O que é redentivo? É aquilo que resgata, que libera códigos, que paga conta, que paga dívida e quita dívida, entende? Então, a primeira etapa aqui desse derramamento de sangue de Jesus foi no jardim do Getsemane. Eu quero ler aqui o texto da Bíblia que está registrado isso. Eu só vou ler esse texto, porque os outros eu vou mencionar e você vai entender porque aconteceu durante a narrativa da peregrinação, melhor dizendo, por onde levaram Jesus até ao Gólgota, até o Monte Calvário, né, para a crucificação. Então houve um estágio nisso tudo. Mas quero começar lendo aqui sobre o jardim do Getsemane, que está em Lucas 22, 44. Olha o que aconteceu. Todos já sabem que Jesus foi para o jardim do Getsemane, lá, que fica exatamente no Monte das Oliveiras. Então, no Monte das Oliveiras tem um lugar chamado Getsemane, que é o jardim do Getsemane, ou Getsemane, que quer dizer lugar onde se prensam as azeitonas para tirar o sumo, né, da azeitona, da oliveira. O versículo 44 diz assim: estando Jesus, estou lendo Lucas 22, 44, estando Jesus angustiado, ele orou ainda com mais intensidade, e o seu suor se converteu em gotas de sangue e caíam pelo chão. Quando nós lemos o capítulo 22 de Lucas, você vê uma narrativa. Primeiro, Jesus sabe que aquele dia seria o dia da sua prisão, seria o dia fatídico. Depois Jesus tem uma santa ceia onde ele é atraído por um dos seus amigos, um dos seus discípulos. Então tudo isso Jesus internaliza. A alma de Jesus, quando você lê o capítulo 22, você vai ver, a Bíblia diz, a alma de Jesus ficou angustiada, ele ficou desesperado, porque é natural. Quando qualquer ser humano passa por pressão, não é assim? Você já passou por pressão? Tem passado por pressão emocional? Pressão espiritual? As pessoas, elas entram em um estágio de ansiedade, de hipertensão. Muitos entram no estágio de angústia, de tristeza. É desesperador. Tem gente que tem ataque de pânico. Outros, quando entram nesse estado de muita pressão, quando sabem que vão passar ou estão passando por um estágio de pressão, a sua alma arravora, a sua alma, ela vem para a luz. E nós demonstramos isso em reflexos emocionais, atitudes. Jesus estava passando por muita pressão, ele vai orar, mas diz a Bíblia que ele começa a suar. E quando ele sua, o seu suor era sangue. Então, o primeiro estágio do sangue que saiu do corpo de Jesus foi exatamente no jardim do Getsemane, lá no Monte das Oliveiras. Como eu já disse aqui. Agora,
Getsemane, ou Getsemane, no hebraico, significa lugar de azeite, ou lugar onde se prensa oliva, a azeitona, para tirar o suco. Então isso tem um sentido espiritual e profético. Qual? Significa a redenção da humanidade, no jardim. Por quê que Jesus derrama a sua primeira gota de sangue, ou as suas primeiras, o seu primeiro estágio do seu sangue no jardim do Getsemane? Por que foi no jardim do Getsemane? Porque ele representa o resgate da humanidade. Porque foi exatamente no jardim, o jardim do Éden, que o pecado foi introduzido através de Adão e de Eva. Que a maldição do pecado foi introduzida. Foi lá no jardim do Éden. Então, Getsemane representa em Jesus a regeneração da humanidade. Aquele momento, desse primeiro estágio do sangue, representava a regeneração, o resgate, a compra da humanidade que foi vendida para Satanás, para o diabo, para a serpente lá no jardim. Quando Adão entrega a humanidade nas mãos ou a orientação da serpente. Então, essa primeira ação do sangue tem um significado importante, porque é resgate. Então, Jesus precisava ir para um jardim, uma vez que o sangue é redentivo, uma vez que o sangue perdoa, uma vez que o sangue apaga culpas, encerra a dívida. Por isso que é redenção. Redenção significa pagamento de dívida. Então, Jesus precisava derramar primeiro estágio do seu sangue no jardim, porque espiritualmente e profeticamente representava o sangue no jardim para resgatar o direito do homem ser novamente perdoado pela graça, ser transformado, ser mudado. E é isso que a gente precisa entender. E muita gente não entende. Por que Jesus foi para o Getsemane e lá ele derrama o seu sangue? Porque é o sangue que vence a tentação do jardim. Todas as vezes que o homem está no jardim, ele está em tentação. Porque o primeiro jardim representava a tentação. Foi lá que a humanidade foi tentada através dos pais da humanidade, Adão e Eva. Então, Jesus precisava ir lá no jardim para vencer o poder da tentação sobre o homem. A tentação leva o homem a entregar seus prazeres, sua carne, ao domínio de Satanás. Então, Deus precisava em Cristo voltar ao jardim, levou Jesus para o jardim e disse, vá lá novamente. Porque o teu sangue precisa vencer a mente da serpente, a visão da serpente. Lá no jardim você vai precisar ouvir a voz do Senhor, a voz do teu Deus, para vencer a voz da serpente. Você lembra que no jardim Jesus mais uma vez foi tentado, ele diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Você já ouviu isso? Está na Bíblia. Então Jesus foi tentado a desistir do propósito, da visão, do projeto ali. Lá no jardim também. Porque houve uma tentação, o inimigo chegou junto também. Na tentativa de conquistar, porque ele sabe que na primeira investida lá no jardim do Éden, ele consegue vencer Adão e Eva. Então provavelmente ele se aproxima de Jesus, fica por ali. Mas nessa hora Jesus disse, eu não vou ceder a minha carne, nem a minha humanidade, nem as minhas emoções, nem os meus pensamentos. A minha vontade vai ser dominada pelo Espírito de Deus. E eu vou submeter toda a minha vontade, toda a minha carne ao Espírito de Deus. Então ele derrama o seu sangue naquele lugar. E ali então Jesus venceu, decidiu vencer a serpente. Por isso que o primeiro estágio foi no jardim. O sangue da redenção, o sangue redentivo. Precisamos entender isso.
que a ida de Jesus ao jardim do Getsemane, ao orar ali, até a experiência de derramamento do seu sangue, não está na Bíblia apenas aleatoriamente, como se fosse uma história qualquer. Tem um propósito, tem um objetivo. Então vamos pegar esse código, essa ideia, essa visão. Amém? E o jardim do Getsemane é o lugar onde se prensa azeite. Leva-se as olivas e ali tinha uma prensa com grandes pedras que prensavam a oliva, a azeitona, até tirar o sumo, né? O óleo, que servia para muitas coisas, não é o nosso assunto de hoje. Só estou dizendo para você que representa a prensa, de onde se tira o sumo. Então, Deus leva Jesus para o Getsemane, para que ele seja prensado. Na hora que o sangue desce, era a prensa no espírito, na alma, no mundo espiritual, que trouxe efeito no corpo para que o sangue fosse derramado naquele lugar, num ato profético, num ato redentivo de sarar, de sanar uma brecha que foi aberta lá no Jardim do Éden. Olha como as coisas são. Deus não deixa nada por fazer. Tudo que Deus se propõe a fazer, ele faz. Tudo está escrito na Bíblia, ele faz. Por isso que a Bíblia é tremenda, ela se cumpre. Então Jesus só está cumprindo ali um dever. Por isso que mais tarde Paulo fala aos Coríntios, né, que o primeiro Adão falhou, mas o segundo não falhou, né? Que Adão foi o homem que falhou, o segundo Adão foi Jesus, para dizer que da mesma forma como a serpente intentou contra o primeiro Adão e o venceu no jardim, o segundo Adão também passaria pelo processo, mas esse segundo Adão venceria. Então Jesus está cumprindo uma etapa no jardim do Getsemane, que é a etapa da redenção da humanidade, que foi escravizada lá no Jardim do Éden. Então Jesus está apenas vencendo a serpente novamente no Jardim do Éden. O segundo estágio do sangue de Jesus, depois que ele é preso, ele é levado para a casa do centurião romano. Primeiro ele passa pela casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, aí ele tem ali um julgamento, e ele vai para a casa do sumo sacerdote para ser castigado, porque o Pôncio Pilatos envia ele para ser castigado. Diz assim, pega ele, dá uma surra nele, batam nele, e depois vocês soltem ele. Então Jesus é levado para o pátio da casa do centurião romano. Foi ali que ele foi espancado, ele foi dilacerado por chicotes, ali ele derramou muito sangue naquele pátio. E esse sangue era o cumprimento da profecia de Isaías 53, que diz que ele tomou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras, nós fomos curados, fomos sarados. Ele ficou desfigurado, olhávamos para ele e não víamos nele nenhum atrativo, diz o profeta Isaías. Era um homem de dores, quer dizer, estava sofrendo muito. E os homens viravam o rosto, não tinham nem vontade, nem coragem de olhar para ele, de tão desfigurado, tão machucado que ele ficou. Então esse sangue que foi derramado ali, pelas nossas causas, diz a Bíblia que nós fomos curados por ela. Esse sangue é o sangue que representa o direito do ser humano de ter cura física, cura emocional, cura espiritual e mais. É o sangue do perdão das nossas culpas espirituais. Entende? É o sangue que nos traz de volta, porque a Bíblia diz que o pecado nos havia afastado de Deus. Então é um sangue da reconciliação. A reconciliação do homem com Deus. Então havia necessidade desse sangue ser derramado. E a Bíblia diz que foi ali que as nossas dores foram saradas, que os nossos pecados foram perdoados, que nós tivemos direito
de voltarmos a ter essa reconciliação com Deus. Então esse é o segundo estágio do sangue. Você vai entender que o segundo estágio do sangue é necessário para a sua vida, para a sua família. Entende? De repente você não se julga merecedor, mas é necessário. Jesus pagou esse preço por você. Então, quando Jesus estava sendo maltratado, dilacerado pelos chicotes, sua carne estava sendo cortada, fatiada, retalhada, o sangue estava sendo derramado. Para os torturadores era apenas algo comum, que se fazia, se torturava qualquer criminoso. Mas para a humanidade era um sangue que levava culpa, que pagava dívidas impagáveis. Era um sangue que gerava o direito de reconciliação do homem com Deus. E o fato dele ter derramado seu sangue no pátio da casa de um centurião romano, o sangue também tinha um outro sentido profético. Qual? E aqui entra eu e você. O direito da redenção dos gentios. Porque até Jesus, antes da sua morte, somente o povo judeu tinha direito a essa intimidade, essa redenção com Deus. Mas a partir da morte de Jesus, pelo perdão dos nossos pecados, então esse direito foi estendido aos gentios. Por isso que esse sangue precisou ser derramado no pátio, no terreno, no território de um centurião romano, que representava exatamente os gentios. Então preste atenção numa coisa, eu e você temos esse direito, e isso precisamos entender, nós temos que ser gratos, porque esse sangue foi derramado num terreno gentil, para que nós tivéssemos o direito da nossa redenção também. Então hoje qualquer gentil, qualquer pessoa que se julga desmerecedora, qualquer pessoa que se julga afastada, fora desse amor, dessa graça e dessa misericórdia, tem direito. Então você não pode se julgar uma pessoa desmerecedora, porque você tem direito de reivindicar esse sangue, o poder desse sangue, que redime você, que perdoa você, que transforma você, que muda você. Amém? Tome posse. Então, o sangue derramado no pátio da residência do centurião romano, onde Jesus foi dilacerado, foi machucado, foi muito humilhado, esse sangue representa exatamente isso. O nosso direito de termos cura espiritual, emocional, de termos o perdão espiritual, amém? Porque estávamos afastados de Deus e agora Deus nos reconcilia com Ele. O terceiro estágio do sangue de Jesus é quando eles colocam a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Quando colocaram a coroa de espinho na cabeça de Jesus, a Bíblia diz que sangrou, porque os espinhos eram grandes. Os espinhos entraram na cabeça de Jesus. Aí você pode dizer assim, mas por quê? O que tem a ver a coroa? Ela tem um significado de resgate, de redenção profética. Por quê? Porque quando colocaram o espinho, quando fizeram a coroa de espinho para colocar na cabeça de Jesus, ela representa a maldição da queda do homem e de todas as gerações. Por quê? Porque quando Adão pecou, a Bíblia diz que ele foi expulso do paraíso, do jardim do Éden. O Senhor disse, agora a terra é maldita, é amaldiçoada por sua causa, Adão. E ela irá produzir espinhos e abrolhos, ou cardos. Entende? Então, espinhos são símbolos de maldição. Deus não criou espinhos. Não havia uma árvore de espinho no jardim do Éden. O espinho
apareceu o espinheiro, apareceu, que é o abrolho, que é o cardo, apareceu depois da queda. Depois que o homem sai do jardim, perde o direito do desfrute do jardim, então o homem vai para fora do jardim, aí Deus diz, agora a terra é amaldiçoada, e ela vai produzir abrolhos e cardos. Cardos são espinhos. Ela vai produzir espinhos e abrolhos. Entende? Então, quando os homens fazem a coroa de espinho e colocam na cabeça de Jesus, naquele exato momento, Jesus estava pegando a maldição do espinheiro e dizendo, hoje eu encerro esse direito, hoje eu estou redimindo o homem, a humanidade, de não ter direito mais a prosperar, de ter apenas maldição como colheita. Então nós precisamos de Deus, o ser humano precisa de Deus, você precisa entender, a humanidade precisa de Deus, porque é Deus que nos redime. Quando colocar a coroa de espinho na cabeça de Jesus, ele derrama o sangue, Deus está dizendo para a humanidade, hoje eu encerro essa maldição que foi decretada lá no Éden, após o Éden, que o homem iria produzir, que a terra seria amaldiçoada e só iria produzir abrolhos e espinhos. Então Deus está encerrando a maldição do abrolho e do espinho sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua descendência, sobre a sua família. Nós temos direito de prosperar, de crescer, de ter colheitas boas na terra. Porque a coroa de espinho, porque coroa fala de governo. Coroa é rei que usa. Governo, autoridade. O homem deixou de governar, porque perdeu direitos lá no Éden. Mas com a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, eles achavam que estavam apenas fazendo uma coisa engraçada ou maldosa. Não, vamos fazer uma coroa, já que ele diz que é rei, vamos preparar uma coroa aqui, vamos botar na cabeça dele. Mas vamos fazer uma coroa de espinhos. Os romanos não sabiam que estavam cumprindo uma palavra profética e redentiva, porque Deus já havia dito que o homem iria colher maldição na terra. A terra iria produzir cardos, que são espinhos, e abrolhos, que são fakes. O abrolho é uma fruta parecida com o figo, que parece comestível, mas é venenosa. É o fake. É o figo fake. Então Deus está dizendo, eu estou encerrando com a coroa de espinho na cabeça, com o sangue derramado por causa desses espinhos, eu encerro um ciclo de maldição sobre a humanidade. Vamos entender o sentido profético das palavras. Adão havia aberto esse precedente de maldição sobre a terra, porque Deus falou, agora maldita é a terra por causa do homem, e ela vai produzir cardos, espinhos e abrolhos. Mas quando eles colocaram a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, ele derrama o sangue redentivo e esta palavra é anulada. E agora nós temos direito de plantar a terra e ela não nos dar mais espinhos, viu? Você tem direito de ter uma colheita próspera, abundante, governar, reinar, sem espinhos na sua vida, sem espinhos na sua alma, sem espinhos na sua história, sem espinhos no seu futuro, sem espinhos nas coisas que você vai plantar e que você vai colher em nome de Jesus. Então a coroa de espinhos representa exatamente esse resgate, essa redenção da humanidade. E o fato também dessa coroa de espinhos ir para a cabeça e derramar o sangue representa uma coisa também muito importante. Qual? A coroa de espinhos representa a redenção da mente do ser humano, da consciência humana. Amém? Da consciência do erro que cometeu, da consciência das coisas erradas que praticou, mas da consciência da redenção, que agora nós temos direito de sermos redimidos pelo poder do nome de Jesus. Que toda palavra maldita já foi quebrada e foi anulada. O sangue é redentivo. Volto a dizer para você, redenção é pagamento de dívidas, de altas dívidas que não se pode pagar.
É como se fosse, você estivesse devendo agora, nesse exato momento, em valor monetário, é como se você estivesse devendo agora 1 bilhão de reais. Você não pode pagar uma dívida de 1 bilhão de reais com o salário que você ganha, com a vida que você tem. Então você ficaria um eterno devedor, morreria devendo. Mas aí tem um adendo na lei que te dá direito, se você tiver ou fizer uso de determinado valor, que não é dinheiro, mas é outra coisa. Nesse caso, o sangue. Esse sangue tem um valor incalculável. Ele tem valor de redenção. Então, onde esse sangue tiver, ele tem valor de redenção. Quem tiver posse desse sangue tem em sua mão um valor altíssimo, valor redentivo. E onde colocar o sangue, toda essa dívida de 1 bilhão é paga. Entende? Porque quem possui esse valor de sangue tem direito a redimir-se. É perdão de dívida. Isso é redenção. Então, esta é a finalidade da coroa. E hoje Deus está dizendo para você, seja livre para governar, porque agora a maldição da terra improdutiva, da terra ou do seu trabalho, que só vai produzir cardos e abrolhos, só vai produzir espinhos e frutos venenosos, já não existe mais na sua vida, porque a coroa de espinhos entrou na cabeça de quem tinha o poder do sangue. E quando esse sangue foi derramado, o valor de redenção foi também liberado para que esse direito tivesse para você. Então tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Não fique mais refém de maldições, de nenhum tipo de maldição. Faça uso do direito do sangue da coroa de espinhos. Viu? Não se esqueça dessa palavra. E o último estágio aqui, é o quarto estágio do sangue de Jesus, é finalmente o sangue da cruz. Quando Jesus foi crucificado, quando pregaram suas mãos e seus pés, ele derramou sangue. Então, naquele momento da cruz, o sangue foi derramado. O soldado abriu um dos lados de Jesus com uma lança e do seu lado saiu água, saiu sangue. É o sangue da cruz. Que sangue é esse? É o sangue que sacramenta a nossa salvação. É o sangue que sela o direito da sua salvação, que sacramenta e sela o direito da salvação da sua família, da salvação dos seus filhos, da salvação dos seus parentes, dos seus amigos, da salvação eterna quando você estava condenado. É o sangue da redenção, é o sangue do perdão da dívida eterna, entende? Daquela dívida que era impagável. É o sangue, está lá em Colossenses capítulo 1, diz a Bíblia que Satanás tinha na sua mão o escrito de dívida. Que escrito de dívida? Promissórias. Promissórias escritos nossos pecados, as nossas dívidas, as nossas culpas que nós não podíamos pagar. Então esse sangue, nessa hora da cruz, Jesus vai lá, com o sangue das suas mãos, com o sangue dos seus pés, ele sacramenta o pagamento da dívida, a redenção. É por isso que ele grita, está consumado. Entende? É o tetelestai. Está pago, está quitado, a dívida foi paga. Ninguém mais deve nada. Esse homem não deve mais nada diante de Deus, viu, Satanás? Essa mulher não deve mais nada diante de Deus, viu, capeta? Esse menino, esse jovem, não deve mais nada, viu, capiroto? Hoje a dívida está paga, nós somos livres, você é livre. Só vai para o inferno quem quiser, só é condenado quem quiser, porque o direito a tudo isso nós já temos
é o sangue do Calvário, é o sangue da cruz. Os pés e as mãos, que representam a vida, a ação, movimentação, criatividade, criação de Cristo. Porque é com os pés que você se move e é com as mãos que você executa. Estavam agora pregados, estavam agora derramando sangue. O romano acha que só está castigando, colocando um prego, perfurando as mãos ou os pés de Jesus. Mas eles não estão apenas usando isso para maltratar, para castigar. Eles estavam cumprindo um evento profético e eterno de que tudo o que você é, o que você faz, como você age, a sua existência, hoje são redimidos pelo sangue de Jesus. É só você confessar, entender, acreditar, buscar isso e aplicar isso para a sua vida. Viu? É o sangue da redenção. Talvez tenha gente aqui que esteja condenada. Tem gente que vai assistir esse vídeo e vai dizer assim, poxa, eu tenho algo que me condena. Romanos capítulo 8, verso 1. Paulo entendeu isso e trouxe para os romanos, inclusive porque os romanos eram culpados de tudo isso. Ele diz... Talvez ele está usando essa história de Romanos 8:1 para dizer para alguns romanos que se julgavam ou que se achavam carregando culpa de que haviam crucificado Jesus. Olha, pega esse código aí, que é importante. Talvez alguns estavam se sentindo culpados, achando que eram condenados eternamente. Paulo chega no capítulo 8, verso 1 e diz assim, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a diferença de você andar sozinho, não ter Deus na sua vida. Essa é a diferença do homem andar na sua ignorância, não ter Jesus no coração, não ter Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a diferença para quem anda como um ser qualquer, ignorante, sem Deus na sua vida, fazendo besteira na vida. Para alguém que entende essa ideia, que pega essa visão, que pega esse código e diz, minha vida é de Deus, eu fui redimido pelo sangue, o sangue me perdoou, me transformou, me abençoou, e hoje em Cristo, pelo sangue de Cristo, eu não sou mais culpado de absolutamente nada. Então, antes de cabeça erguida, não permita que o capiroto bote coisa na sua cabeça para você pensar e achar que você é um condenado e andar cabisbaixo, preso, aprisionado pelo pecado, pelas ideias erradas, quando você é livre, quando você pode ser diferente. Então esse é o quarto estágio do sangue, é o sangue da cruz. Entende? Jesus foi crucificado entre dois ladrões, porque ele foi crucificado como um malfeitor. Ele foi crucificado como um daqueles. Mas ele não era. Ele se fez. Ele se fez pecado, se fez maldição, embora não fosse. Por que ele se fez? Por causa de mim e de você. Porque perante a justiça e a santidade de Deus, eu e você não fazemos muita diferença daqueles ladrões da cruz, por causa das nossas obras, das nossas ações maléficas, humanas, egoístas. Mas, quando Jesus assume a cruz, ele diz, eu assumo a culpa de todo mundo. Então esse sangue da cruz era o sangue da minha culpa, da sua culpa, que nos redimia. O sangue da redenção, que redimia a mim e a você, da culpa, dos erros que cometemos, do pecado, das falhas, enfim. É o sangue de Jesus que nos redime, que faz com que possamos
novamente andar como homens e mulheres de Deus, firmes, fortes, abençoados, redimidos, perdoados, limpos, purificados espiritualmente na presença de Deus. Tome posse disso, em nome de Jesus. Então esses são os 4 estágios da palavra. E temos que aprender isso. O primeiro estágio, mais uma vez, é o sangue que redime do jardim, redimiu as culpas do jardim do Éden e deixou você livre. Deixou a sua família livre, eu e você livres. Então Jesus foi lá, porque ainda tínhamos culpa, ainda tínhamos coisa de Adão. Então Jesus foi lá no jardim, do Getsêmani, e ali derrama seu sangue. O segundo estágio que vimos aqui foi no pátio da casa do centurião romano, para dizer que eu e você, muitas vezes, nos sentimos longe de Deus, afastados de Deus e não merecedores dessa salvação, porque somos gentios. Por isso que tem até gente querendo ser judeu. Você já viu isso? Tem muita gente querendo ser judeu. Eu não entendo muito isso. Nós somos romanos, nós somos gentios, mas tem um monte de gente querendo ser judeu. Usa quipá, usa não sei o quê, usa isso, usa aquilo, mas não é judeu. Não nasceu judeu. Então você não tem que querer ser uma coisa que você já tem direito de ser. Depois o próprio Paulo falou isso aos Efésios, dizendo que nós fomos enxertados na videira. Nós somos o Israel espiritual. Então você não precisa botar quipá, andar com trancinha na cabeça, no cabelo, usar chapéu, nem botar talite sobre você, embora o talite é um manto de oração, é um manto profético, é importante. Eu tenho talite. Mas você não precisa querer ser judeu, até porque se alguém olhar para mim, vai olhar o meu olhinho assim, vai dizer assim, você é judeu? Você está mais para japonês, está mais para índio, está mais para mexicano, sei lá. Tem gente que já me chama de tanta coisa, Uruguai, Paraguai, chileno, enfim, um monte de coisa, colombiano. E eu não sou nada disso, sou brasileiro. Então, não é parecer-se nos costumes, é parecer na identidade de filho de Deus. Então, o sangue do pátio romano, do centurião romano, é para dizer para você, você não precisa se vestir igual, mas você precisa entender e aceitar que esse direito já é seu, por natureza, ao aceitar Jesus Cristo. Ao entender o valor do sangue redentivo de Cristo, você já tem direito de se chamar de filho de Deus. Você tem direito de ser herdeiro da promessa. Não existe mais barreira. Paulo diz, caiu a barreira, o muro de separação entre gentios e judeus. Porque ele fala aos romanos, em Cristo não existe nem grego e nem romano e nem judeu. Já leu isso? Está na Bíblia. Por isso que o sangue foi derramado no pátio do centurião romano. Para dizer que hoje nós somos espiritualmente, ou temos os mesmos direitos espirituais que todo mundo tem. Apenas creia nisso e viva isso. E o sangue da cruz, o sangue da coroa de espinhos, é o sangue que redime o homem da maldição da humanidade, da maldição da terra, de não ter direito a prosperar, onde a terra só produzia espinhos e abrolhos. Agora a terra produz frutos bons. O seu trabalho, direito à sua prosperidade, você tem direito de reinar em Cristo, porque a coroa de espinhos já foi usada por Jesus. Viu? Porque ao reinar, ao colocar aquela coroa, Jesus está reinando, porque coroa é símbolo de governo, é símbolo de realeza, é símbolo de nobreza. Mas ele precisava fazer esse ato profético, derramar o seu sangue pela coroa de espinhos, para vencer a humanidade que o homem que não tinha mais direito de prosperar. Porque Adão provocou a maldição para a terra quando violou os códigos do jardim. Assim que Adão viola os códigos do jardim, ele perde o direito da prosperidade e o direito da colheita perfeita. Então Deus diz, agora a terra vai produzir maldição. A terra será amaldiçoada. Só vai dar espinhos e abrolhos. Frutas venenosas, frutas fakes, que parece
com a verdadeira, mas é falsa, é venenosa. Então, Deus está dizendo, agora você vai reinar sobre os espinhos, vai reinar sobre o abrolho, sobre a miséria, sobre a desgraça, sobre não ter conquista, sobre não ter produtividade, não ter resultados. Agora você vai governar em Cristo. E o último estágio, como já falei aqui, fazendo apenas um resumo de tudo, é o sangue da cruz. É o sangue que sela, que sentencia, que sacramenta o seu direito de ser perdoado, redimido, salvo, transformado, abençoado. Que libera você de toda a culpa. Que libera você de todo o pecado, de toda a cadeia espiritual. Você é livre. Amém? Você é livre para servir a Deus. Então, queridos, essa é a palavra dessa tarde, esta é a palavra da nossa mentoria de hoje. Eu espero que você tenha recebido essa palavra, aprendido muita coisa e aplica tudo isso à sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar aqui, abençoando essa palavra, eu quero abençoar a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero declarar a tua palavra nessa tarde, sobre a vida de todas as pessoas que estão comigo aqui, os que estão em janela anônima, os que vão receber essa palavra depois, os que vão assistir no YouTube ou no Instagram e outras redes sociais, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja movendo a vida de todos os teus filhos agora. Libera uma palavra de Deus, de cura, de redenção, de governo, de liderança, de transformação e de bênção para a vida de todos os teus filhos, em nome de Jesus, é a minha oração sobre eles. Abençoa o seu trabalho, abençoa a sua família. Eu quero orar por cada um dos que estão aqui, abençoando suas vidas. Que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado, de toda a condenação, de todo o julgo, de toda a maldição, de toda a miséria. Que o sangue de Jesus nos liberte. E eu oro pelos desviados, por aqueles que estão afastados da tua casa, que voltem, que retornem, que voltem para a igreja, que voltem para o caminho, os caminhos do Senhor, que façam a rota do retorno para Deus. Voltem à casa de Deus. Sejam edificados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe você, viu? Foi boa essa palavra para você? Gostou? Recebeu? Aprendeu? Cresceu? Então faz o seguinte, pega o link dessa palavra, compartilha aí nos seus grupos do WhatsApp, manda para os seus amigos, nos seus grupos do Facebook, ou marca pessoas aqui, para que elas possam também receber a mesma palavra, a mesma ministração e a mesma bênção que você recebeu. Amém? Quero só dar 2 avisos aqui importantíssimos. Primeiro, aliás, 3. Primeiro é que se você ainda não fez a sua inscrição no meu canal no YouTube, vá lá, faça a sua inscrição, Osmarino Araújo é o nome do canal, e não esquece de clicar lá no sininho, para quando eu colocar um vídeo novo, você então vai assistir, ser notificado, e aperta o sininho e a palavra que vai aparecer, receber todas as informações, porque assim que eu botar qualquer coisa lá no canal, você então vai ser informado do que eu estou fazendo. A segunda é que nós criamos a mentoria Núcleo MCA. Núcleo MCA é núcleo de mentoreamento e cobertura apostólica para pastores, líderes, apóstolos, enfim, líderes que são independentes, que não têm uma paternidade, uma cobertura apostólica, cobertura espiritual, e queiram, acreditam no nosso ministério, então você vai me procurar. Aqui na descrição da live tem um telefone, que é o meu WhatsApp. Então, quando você interessar, você procura nesse WhatsApp, que eu vou te mandar um release, que é um resumo de tudo, o que é o Núcleo MCA, para que você leia e tal, e depois a gente volta a conversar sobre a possibilidade de você participar. O Núcleo MCA é uma mentoria totalmente, cobertura totalmente online, online e no privado. Então ele não é público, somente para as pessoas que fizerem parte vão receber a forma de fazer. A gente faz mentoria mensalmente, faz reuniões, faz acompanhamento, treinamento, discipulado, enfim, através do Núcleo MCA. Então você vai me procurar e eu vou te dar toda a informação.
E lembrando também que o WhatsApp que está aí é uma chave Pix, esse telefone. Se você sentiu de Deus de semear em nosso ministério, vá lá, faça a sua oferta e Deus vai te abençoar poderosamente. Amém? Para selar essa palavra, para, enfim, abençoar a nossa vida, sentiu de Deus, Deus falou com você, então tem a chave Pix aí, você já faz a sua transferência. Só não esquece de mandar o canhoto para que a gente possa, o recibo, para que a gente possa orar contigo, abençoando tua vida, tua família, em nome de Jesus. Bem, eu vou ficando por aqui. Essa é a nossa mentoria de hoje. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Forte abraço. Shalom, shalom.